Na manhã de Natal, enquanto eu me preparava para mais um plantão no hospital, acreditava que estava fazendo a coisa certa. Meu marido tinha dito que a viagem com a família dele havia sido cancelada, então eu aceitei cobrir o plantão sem culpa. Peguei meu jaleco, tomei um café rápido e saí apressada para o hospital, com a sensação de que tudo estava sob controle. A emergência estava cheia e eu mergulhei no trabalho, tentando esquecer a frustração de passar o Natal longe de casa. Quando finalmente parei alguns minutos, respirei fundo antes de pegar o celular. Eu só queria ver alguma mensagem dele, algum carinho, mas o que encontrei foi algo totalmente diferente. A primeira postagem que apareceu nas redes sociais fez meu coração parar no mesmo instante. A irmã do meu marido havia postado uma foto do jantar de Natal, todos reunidos em volta de uma mesa farta. Eles estavam sorrindo, brindando e pareciam extremamente felizes. Todos estavam lá, inclusive meu marido, que segurava uma taça de vinho com um sorriso que costumava ser só meu. Ao lado dele, uma mulher que eu nunca tinha visto antes estava com a mão na cintura dele, como se tivesse todo o direito. A legenda dizia que estavam celebrando na nossa casa do lago, minha casa, minha herança. Por alguns segundos, fiquei completamente imóvel, como se meu corpo tivesse esquecido como respirar. Cada detalhe daquela foto parecia uma facada. O vestido vermelho apertado dela, o sorriso dele, a cumplicidade da família toda. Eu ampliei a imagem, tentando me convencer de que era um engano, mas não havia engano algum. A foto sumiu 5 minutos depois, provavelmente apagada por alguém que percebeu o que tinha feito. Meu peito doía, mas não pude chorar. Meu pager tocou bem na hora, chamando para uma emergência. Guardei a raiva, guardei a dor e voltei à sala de cirurgia. Quando finalmente cheguei em casa, já de madrugada, encontrei meu marido dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei observando aquele rosto que eu amava desde a adolescência e senti uma mistura de nojo e tristeza. Ele acordou horas depois, fingindo preocupação com meu plantão, perguntando se eu queria café da manhã. Tudo nele parecia ensaiado. Eu sorri, apesar de sentir meu coração em pedaços, porque naquele instante uma coisa ficou clara para mim. Antes de confrontá-lo, antes de gritar ou chorar, eu precisava saber a verdade inteira. E eu precisava de um plano. Aqui está, apenas a parte 2, com 4 parágrafos, cada um com 8 linhas, seguindo exatamente o mesmo estilo e ritmo. Só continuo com sua permissão. Nos dias seguintes, decidi agir como se nada tivesse acontecido. Acordei cedo, preparei café, conversei com ele como sempre e mantive meu tom sereno. Enquanto isso, observava cada movimento dele com uma atenção que ele nem imaginava. Cada mensagem que chegava, cada saída rápida para resolver algo, cada detalhe que antes eu ignorava agora parecia gigante. Eu estava treinada para trabalhar sob pressão no hospital e agora usava essa mesma calma para analisar meu próprio casamento. Não adianta enfrentar um mentiroso sem provas. Eu precisava descobrir quem era a mulher da foto e até onde a traição ia. No terceiro dia, marquei um encontro discreto com Lisa, minha melhor amiga. Assim que mostrei a foto que consegui salvar antes de ser apagada, ela arregalou os olhos e pousou a mão na boca. Sua reação me atingiu como um soco no estômago. Ela disse que já tinha visto meu marido com uma loira algumas semanas antes, mas não quis me contar por medo de estar enganada. Meu estômago revirou. Ouvir aquilo foi como reviver a foto outra vez, mas ao invés de chorar, respirei fundo e pedi que me ajudasse. Eu precisava de fatos, não de suposições. Lisa concordou imediatamente. No mesmo dia, conversei com um investigador particular recomendado por ela. Mostrei a foto, contei o que sabia e expliquei tudo sobre a casa do lago. Ele ouviu em silêncio, tomando notas e me fazendo perguntas rápidas e objetivas. No fim, garantiu que conseguiria informações iniciais em até 2 dias. Saí daquela reunião me sentindo estranhamente forte, como se a dor estivesse dando espaço para uma determinação crescente. Chegar em casa e olhar meu marido nos olhos naquele mesmo dia foi um teste de resistência. Ele me abraçou, me chamou pelo apelido de sempre, e eu quase ri da ironia. Ele não fazia ideia de que o jogo tinha virado. Na véspera do Ano Novo, ele começou a dar sinais de impaciência, verificando o celular com frequência e inventando desculpas estranhas sobre a família. Disse que passaria o Ano Novo sozinho, vendo televisão, porque ninguém estava bem. Eu apenas concordei, com a expressão mais calma que consegui fazer.
Mal sabia ele que eu já estava pronta. Eu não faria o plantão que ele acreditava que eu faria. Não dessa vez. Assim que ele me viu sair com minha bolsa, me desejou um bom trabalho e fechou a porta sorrindo. Esse sorriso foi a confirmação final de tudo. Eu liguei o carro e segui direto para a casa de Lisa. Era hora de esperar o ano novo, e era hora de assistir ele se destruir com as próprias mentiras. Aqui está apenas a parte 3, com 4 parágrafos, cada um com 8 linhas, mantendo o mesmo estilo, ritmo e simplicidade. Só continuo com sua permissão. Assim que cheguei ao apartamento da Lisa, abrimos o sistema de câmeras no laptop e deixamos tudo preparado. O estômago parecia um nó, mas minha mente estava fria como lâmina. Às 12h53, recebi uma mensagem do meu marido dizendo que iria ao mercado, desejando que meu plantão fosse tranquilo. Lisa riu sem nenhum humor e apenas cruzou os braços. Às 13h47, o alerta do sistema tocou e uma notificação apareceu na tela. O carro dele estava estacionando bem em frente à minha casa do lago. E não só ele. Outros carros começaram a parar também, como se uma festa estivesse prestes a começar. A primeira pessoa a descer foi Amanda, a mulher da foto, usando exatamente o mesmo jeito confiante que eu lembrava. Logo atrás dela desceram os pais do meu marido, a irmã, primos e até amigos. Era como se todos estivessem repetindo o Natal, mas agora com ainda mais ousadia. Eles riam, carregavam sacolas e tiravam fotos enquanto caminhavam em direção à porta. Meu marido tentava abrir a casa com um molho de chaves antigo, sem sucesso, sem imaginar que as fechaduras haviam sido trocadas. Na tela, ele começava a se irritar. Amanda perguntava o que estava acontecendo, e eu assistia tudo em silêncio absoluto. Quando finalmente ele quebrou o vidro da porta dos fundos para entrar, meu celular tocou automaticamente com o alerta da empresa de segurança. Confirmei que era invasão e autorizei o acionamento da polícia. Minutos depois, 2 viaturas chegaram com as luzes acesas, iluminando a fachada da casa como se fosse o palco de um espetáculo. Pela câmera interna, vimos o pânico se espalhar entre eles. Amanda deixou cair a taça que segurava. A mãe dele levou as mãos à cabeça. Meu marido correu até a janela como um ratinho encurralado. A polícia bateu na porta chamando pelo proprietário, e eu senti meu coração finalmente ficar leve. Quando meu marido tentou explicar, dizendo que a casa era da família e que eu sabia de tudo, os policiais apenas olharam para ele com descrença. Bastou verificarem o registro da propriedade para perceber que ele mentia. E as câmeras captaram cada detalhe. Amanda descobrindo que eu era esposa dele. A família tentando justificar. A confusão entre todos. O som da voz dele tentando me ligar ecoou pelo apartamento. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Na tela, a polícia começava a organizar todos para levá-los à delegacia para prestar depoimento. Lisa colocou a mão sobre a minha. Eu não chorei. Não senti culpa. Pela primeira vez em muito tempo, senti justiça. Meia hora depois que todas as viaturas deixaram a casa do lago, meu celular tocou. Era o sargento responsável, confirmando os nomes e pedindo mais detalhes sobre a autorização de entrada. Expliquei com calma que ninguém tinha permissão e que eu mesma não estava lá. Ele me informou que Amanda tinha um mandado de prisão em aberto e que seria mantida sob custódia. Meu marido, por ter quebrado o vidro, seria enquadrado por invasão e arrombamento. Os demais responderiam por invasão de propriedade. Quando desliguei, respirei fundo. O ano novo dele seria na delegacia. O meu seria em paz. A madrugada foi barulhenta no meu celular. Ligações perdidas da família dele. Mensagens cheias de desespero pedindo que eu resolvesse um mal-entendido. Não respondi nenhuma. Enquanto isso, Lisa preparava chocolate quente e colocava música suave para quebrar o silêncio pesado do apartamento. O relógio marcou meia-noite e os fogos começaram lá fora. Ela ergueu sua taça de espumante e me lançou um sorriso encorajador. Eu ergui a minha também, sentindo pela primeira vez um ano novo sem peso, sem medo e sem ter que fingir felicidade. Enquanto brindávamos, o celular vibrou novamente. Eu apenas virei a tela para baixo. No dia seguinte, acordei antes do sol e tomei a decisão de encerrar tudo de vez. Liguei para a operadora do cartão e cancelei o cartão adicional no nome dele. Solicitei um novo número para o meu. Depois passei horas empacotando todas as coisas que pertenciam ao meu marido. Cada camisa, cada sapato, cada recordação que ocupava espaço na minha casa. Coloquei tudo em caixas organizadas e deixei empilhadas na garagem. Também retirei qualquer foto nossa da parede. A casa, aos poucos,
Voltava a ter meu cheiro, minha energia, minha história, e isso era libertador. Antes de tomar banho, agendei com uma transportadora para buscar as caixas no dia seguinte e entregá-las na casa dos pais dele. Pedi que deixassem tudo na porta, com um envelope em cima contendo os papéis do divórcio, já preparados pelo advogado. Era o fim perfeito para alguém que tinha usado minha confiança como ferramenta. Às 10 da manhã do dia 2, quando ele estivesse na audiência tentando conseguir fiança, suas coisas chegariam como um lembrete claro de que sua vida comigo tinha acabado. Fechei o celular, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo: alívio. Pouco depois do almoço daquele dia, meu celular tocou novamente, e pela voz desesperada do outro lado, eu soube que a fiança não tinha sido paga. Era minha sogra, indignada por eu não ajudar o próprio marido. Disse que a culpa era minha, que eu tinha exagerado, que tudo era um simples mal-entendido de família. Ouvi em silêncio, deixando cada palavra escorrer como água fria. Quando ela finalmente respirou, respondi com calma que não era mais problema meu e que os papéis do divórcio estavam a caminho da casa dela. O silêncio que veio depois foi longo e pesado. Eu finalizei a chamada antes que qualquer insulto viesse. Aquilo não me atingia mais. Nesse mesmo dia, enquanto organizava a cozinha, recebi a ligação do meu advogado. Ele informou que meu marido tinha sido liberado da audiência, mas não conseguiu pagar a fiança e continuaria na cela até que alguém de sua família resolvesse ajudá-lo. Sorri, mesmo sabendo que era triste chegar a esse ponto. Ele sempre contou com meu dinheiro, minha boa vontade e meu silêncio. Agora, pela primeira vez em anos, eu não estava lá para sustentar suas escolhas. Harold me garantiu que os papéis estavam prontos e que assim que meu ex assinasse, o processo seria rápido. Eu sentia que minha vida começava a mudar. No início da noite, recebi uma chuva de mensagens da família dele, a maioria carregada de acusações, outras implorando que eu repensasse por amor à família. Não respondi nenhuma. Enquanto isso, acompanhei pelo rastreamento da transportadora a entrega das caixas na casa dos pais dele. Às 10h57, apareceu no sistema a confirmação de entrega. Eu imaginava a cena: a porta se abrindo, as caixas empilhadas, o envelope com o divórcio em cima. Talvez lágrimas, talvez gritos, talvez choque. Mas nada disso era mais da minha responsabilidade. Eu estava encerrando um capítulo inteiro da minha vida. Quando a noite chegou, fiz algo simples que há muito tempo não fazia. Preparei um chá quente, sentei no sofá e fiquei em silêncio absoluto olhando para a sala, agora arrumada, limpa, sem vestígios de alguém que nunca me valorizou. Meu corpo inteiro parecia soltar uma tensão acumulada por anos. Não era alegria, era paz. Uma paz tranquila, madura, que vinha do reconhecimento de que eu tinha escolhido a mim mesma. E enquanto terminava o chá, percebi algo ainda maior. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do futuro. Eu estava pronta para ele. No dia seguinte, acordei com uma notificação perdida do meu advogado. Ele avisava que meu ex tinha finalmente assinado os papéis do divórcio, sem contestar nenhum dos termos. Por alguns minutos, fiquei parada, processando aquela informação. Depois de tantos anos vivendo sob o peso das mentiras dele, agora tudo estava encaminhado para terminar de forma simples. Talvez ele tivesse percebido que não tinha como lutar contra os fatos. Ou talvez estivesse tão envergonhado que não queria prolongar a própria derrota. Levantei da cama devagar, como se deixasse um pedaço do passado no travesseiro. Era oficial. Eu estava livre. Soube pelos conhecidos do hospital que assim que saiu da cadeia, ele voltou para a casa dos pais. Chegou com o olhar baixo, sem carro, sem emprego, sem casa e sem qualquer apoio real. A família, antes tão orgulhosa, agora tentava esconder o escândalo que havia viralizado nas redes. Amanda tinha sido presa e, ao ser solta, tinha ido diretamente até a loja onde os dois trabalhavam e criara um tumulto que todo mundo já tinha visto online. Isso fez com que ambos fossem demitidos no mesmo dia. Era o resultado perfeito de tantas escolhas erradas. E eu observava tudo à distância, sem me envolver. Enquanto ele enfrentava as consequências, eu me dedicava a reconstruir minha vida de forma silenciosa e firme. Comecei revisando minhas finanças, reorganizando meus horários, escolhendo novos sonhos que antes eu nem me permitia pensar. A sensação de andar dentro da minha própria casa
e saber que cada detalhe estava sob meu controle era libertadora. Sem gritos, sem discussões, sem alguém apagando minha luz para brilhar sozinho. Pela primeira vez em anos, eu tinha espaço para respirar. E esse simples ato parecia um presente depois de tanto sufocamento. Era estranho, mas também profundamente bonito. No fim de semana, decidi visitar a casa do lago, a mesma que havia sido palco de tantas mentiras. Levei um livro, alguns lanches e me sentei na varanda observando a água calma. O silêncio do lugar, que antes parecia vazio, agora soava acolhedor. Não havia lembranças dolorosas ali, apenas uma sensação de recomeço. Caminhei pelo interior da casa com passos leves, como se eu estivesse entrando em uma nova fase da vida. Toquei nas paredes, abri as janelas e deixei o ar fresco entrar. Eu estava viva, inteira, e pela primeira vez em muito tempo, completamente dona de mim. Com o passar das semanas, comecei a notar como meu corpo e minha mente mudavam sem o peso do casamento. Dormia mais profundamente, comia melhor, ria com mais facilidade. No trabalho, meus colegas comentavam que meu olhar estava diferente, mais leve, mais vivo. Eu mesma percebia isso quando me olhava no espelho. Era como se anos de desgaste tivessem finalmente se dissolvido. A ausência dele era um alívio constante, silencioso e libertador. Cada pequena rotina que reconstruí me lembrava que eu podia viver sem medo. Minha vida estava florescendo de novo. Com o divórcio encaminhado, investi algum tempo em reorganizar minha casa nova no centro da cidade. Escolhi cada móvel com calma, cada cor com intenção, cada detalhe com carinho. Era a primeira vez que montava um lar só para mim, sem precisar agradar ninguém ou fazer concessões. As paredes claras refletiam minha nova fase. A vista para o rio me dava uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. À noite, sentava perto da janela, tomando chá e observando as luzes da cidade. Era uma rotina simples, mas profundamente curativa. Também retomei atividades que havia abandonado ao longo dos anos. Voltei a pintar, algo que sempre amei e que o Michael dizia ser perda de tempo. Voltei a cozinhar só para mim, experimentando novas receitas, errando, acertando, rindo sozinha. Nos fins de semana, passei a visitar a casa do lago com mais frequência. O lugar estava ganhando vida novamente. Cada canto que antes parecia contaminado de lembranças dele, agora parecia purificado. A distância emocional que eu colocara entre mim e o passado criava espaço para novas possibilidades. E isso me deixava animada. Um dia, enquanto pintava na varanda da casa do lago, ouvi o som de passos na entrada. Era o novo vizinho, um homem alto, de expressão gentil, carregando um sorriso tímido. Ele se apresentou como alguém que tinha acabado de se mudar para a casa ao lado e queria apenas dar boas-vindas. Conversamos por alguns minutos sobre assuntos simples, mas senti algo diferente na leveza daquela troca. Não era interesse romântico imediato, era apenas a sensação de ser tratada com respeito e sinceridade. E pela primeira vez em muito tempo, isso me pareceu suficiente. Depois daquele primeiro encontro casual, comecei a cruzar com o vizinho com mais frequência nos finais de semana. Às vezes ele estava cortando a grama, outras vezes caminhando com uma xícara de café na mão. Sempre que nos víamos, ele sorria com gentileza, sem invadir meu espaço. Eu percebia que aquilo me deixava tranquila, diferente de tudo que vivi antes. Não havia segundas intenções escondidas, apenas educação. Ele parecia genuinamente interessado em ser um bom vizinho. Essa simplicidade me desconcertava. Talvez porque pela primeira vez eu estava aberta a conexões reais. Num sábado de manhã, ele passou pela cerca e perguntou se eu precisava de ajuda para carregar algumas madeiras que eu havia comprado. Eu aceitei, mais pela delicadeza do gesto do que pela necessidade real. Depois que terminamos, sentamos na varanda por alguns minutos, conversando sobre trabalho, viagens e a tranquilidade daquela região. Não mencionei nada sobre meu passado, e ele também não fez perguntas invasivas. Era bom conversar com alguém sem sentir que eu precisava me justificar o tempo todo. A conversa fluiu leve, natural, quase confortável. Nos dias seguintes, percebi que sentia falta dessas pequenas interações. Algo simples como um aceno dele à distância já parecia iluminar meu dia de forma discreta. Não era paixão, nem interesse imediato. Era apenas a sensação gostosa de que existiam pessoas boas no mundo, pessoas honestas, que não escondiam agendas secretas.
Isso por si só já era algo imensamente valioso para mim. A vida estava voltando para o lugar certo, passo a passo, e eu me permitia sentir isso sem pressa, sem medo, sem amarras. Na tarde de um domingo nublado, ele apareceu novamente, desta vez segurando 2 xícaras de café. Disse que havia feito café demais e que seria desperdício jogar fora. Eu ri, aceitei a xícara e o convidei para sentar por alguns minutos. Conversamos sobre a paisagem, sobre música e até sobre livros. Quando ele foi embora, fiquei olhando para o lago, sentindo algo quente no peito. Não por ele exatamente, mas por mim. Eu estava finalmente permitindo que a vida me tocasse novamente. Era um recomeço silencioso, mas poderoso. Com o passar das semanas, percebi que minha relação com a casa do lago estava mudando por completo. Antes, aquele lugar carregava a sombra da traição, mas agora estava ganhando novos significados. Eu o ocupava com paz, silêncio e uma sensação crescente de pertencimento. Cada manhã ali parecia mais leve do que a anterior. Comecei a notar detalhes que antes eu ignorava, como o reflexo do sol na água ou o som suave das folhas balançando. Era como se o espaço estivesse se abrindo novamente para mim, e eu estava pronta para recebê-lo. Um dia, enquanto arrumava alguns objetos antigos deixados pela minha avó, encontrei uma caixa cheia de fotos e bilhetes dela. Sentei no chão da sala, rodeada por memórias que pareciam ecoar força e sabedoria. Minha avó sempre dizia que as mulheres da nossa família eram feitas de coragem, e pela primeira vez eu realmente senti isso dentro de mim. Percebi que, apesar de tudo que vivi, continuava inteira. Mexer naquela caixa não trouxe dor, trouxe orgulho, trouxe a certeza de que eu estava no caminho certo. Alguns dias depois, enquanto pintava o deck novamente, o vizinho passou e perguntou com certa timidez se eu gostaria de conhecer o jardim que ele estava cultivando. Aceitei, curiosa para ver o que ele tinha criado. O jardim era simples, mas cheio de vida, com flores coloridas e plantas aromáticas. Ele me contou que cuidava daquilo como terapia, uma forma de organizar a mente depois do próprio divórcio. Foi a primeira vez que mencionou seu passado, e percebi que ele também carregava cicatrizes, só que as transformava em algo bonito. Voltamos caminhando lado a lado, sem pressa, deixando o som da água preencher o silêncio entre nós. Quando chegamos ao meu portão, ele sorriu e disse que, se eu quisesse, poderíamos fazer um café juntos algum dia. Não havia pressão no convite, apenas uma abertura sincera. Respondi que sim, mas com calma, deixando claro que ainda estava me reconstruindo. Ele entendeu, e isso me fez gostar ainda mais da gentileza dele. Fechei o portão com uma sensação inesperada de esperança. Minha vida estava, enfim, retomando cor. Com o tempo, o vizinho tornou-se uma presença constante e tranquila na minha nova rotina. Não era alguém que chegava com promessas grandiosas, mas com gestos simples que faziam diferença. Às vezes aparecia com frutas frescas, outras vezes apenas para perguntar se eu precisava de algo. Essa naturalidade me deixava confortável, como se finalmente eu estivesse aprendendo o que era uma convivência saudável. Eu não sentia medo, nem tensão, apenas leveza. Pela primeira vez, eu me permiti pensar que talvez a vida estivesse me oferecendo uma segunda chance, e eu estava pronta para recebê-la no meu ritmo. Começamos a tomar café juntos aos sábados, sempre na varanda, observando o reflexo da luz na água. As conversas eram calmas, cheias de pausas tranquilas e risos suaves. Ele falava sobre o filho adolescente, sobre seu trabalho, sobre os desafios que enfrentou no próprio casamento. Eu compartilhava partes da minha história, mas sem entrar nas feridas profundas. Não por medo, mas porque estava aprendendo que não era obrigada a abrir tudo de uma vez. Era bom ser ouvida sem julgamento. Era bom ser vista como alguém inteira de novo. Os meses passaram, e aos poucos, percebi que meu coração já não carregava a dor antiga. A traição que antes parecia uma ferida aberta, agora era apenas uma cicatriz discreta. Eu tinha reconstruído minha vida, minha identidade e meu futuro. Não dependia mais de ninguém para me sentir completa. Foi então que, numa tarde silenciosa, ele me convidou para jantar. Disse que não queria apressar nada, mas que gostaria de conhecer uma versão minha que já não estivesse se protegendo o tempo todo. Respondi que queria isso também, e pela primeira vez, não senti medo da própria resposta. No caminho de volta para casa naquela noite, caminhei devagar pelo deck, deixando o vento suave tocar meu rosto. O lago refletia o céu, e por um instante, tudo pareceu se alinhar.
Eu havia sido traída, enganada e usada, mas também havia me levantado, me defendido e recomeçado. A vida que eu tinha agora era minha, construída com calma e coragem. E o mais bonito é que eu não precisava de ninguém para completá-la, apenas para compartilhá-la. Fechei a porta da casa do lago com um sorriso leve. Era o fim de uma história e o começo de outra.